Então a gente tem que analisar que a morte faz parte da nossa vida. E é bom quando acontecem eventos pra gente refletir. Porque as pessoas vão vivendo simplesmente sem olhar para o seu espírito, sem olhar para questões espirituais. Elas vivem como se o amanhã e a morte não existissem. Ela acha que o vizinho vai morrer, mas ela não. Ela vai lá de boa, vai planejando. Eu vou buscar religião, mas não agora, quando eu tiver melhor financeiramente. Quando eu tiver com isso, quando eu tiver com aquilo. Só que ela não deixa de assistir as porcarias do Netflix, Round Six, todos esses lixos que acabam com o inconsciente dela. Ela não deixa de ir no rolezinho, de encher a cara, tudo. E aí, de repente, bum, morre de uma hora para outra. E aí o que acontece? Fica perdido no plano espiritual. Então o que está acontecendo com a Marília Mendonça é um pouquinho isso, porém, entretanto, como ela era uma boa pessoa, ela não está perdida, não é isso, tá? Ela foi atendida, ela está bem, ela já... Só que assim, é natural da pessoa que não tem a espiritualidade muito desenvolvida, ou até, de certa forma, um entendimento espiritual, ficar meio confuso e ficar um pouco inconformado. Porque as pessoas que não refletem sobre isso, e muita, esmagadora maioria, não reflete sobre isso. De repente, bum, morre, chega lá e fala, o que aconteceu? Não quero. Eu tava de boa, minha vida tava tranquila, etc. E aí pode começar o arrependimento, aí as pessoas começam também, meu Deus, por que eu deixei ela entrar naquele avião? Nossa, por que as coisas... Mas tá programado. Jesus mesmo fala na Bíblia, né? Novo Testamento, que o Filho do Homem tem que ir porque assim está escrito, mas ai daquele que causar. Tipo assim, ele ia morrer de qualquer forma porque era programação, mas ai daquele que causar a morte dele, que no caso foi o Judas, né? Mas no caso dela não teve nada a ver com isso. Foi realmente um acidente que estava na programação, aconteceu da forma que deveria acontecer. E você vê, se você vê o estado do avião, ele não estava tão ruim. Dava até para eles terem sobrevivido, né? Mas todos morreram. Então assim, se fosse para algum deles sobreviver, sobreviveria. Tanto que você vê acidentes piores e tem gente que sobrevive. Outro dia eu estava vendo um vídeo lá no Discovery Channel que um avião caiu. O avião explodiu, né, desmontou a 10 mil metros de altura e a aeromoça sobreviveu. E acontece isso. Então assim, a gente tem que entender que nós somos regidos por regras e leis superiores ao nosso entendimento, dos espíritos superiores que trabalham em nome de Deus. E esses não vão deixar que coisas injustas aconteçam. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Só que a gente... Com a nossa visão limitada de humano, a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. Então tem uma complexidade muito grande, né? Mas como eu já falei, ela tá bem, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a morte prematura, como eu falei no meio, ela é algo, de certa forma, visto como boa. Quando a pessoa tem uma boa conduta, tá? Não, por exemplo, no caso do MC Kevin... A morte prematura serviu para tirar ele das porcarias erradas que ele estava fazendo. Droga, prostituição que ele incentivava, ostentação, influenciando milhares de jovens a levar uma vida péssima como a que ele estava levando. Aí no caso dele foi uma. Mas no caso dessa moça não é isso, é outra coisa. Estava na programação, tinha que acontecer, precisava acontecer dessa forma e aconteceu. Senão não teria acontecido, senão o avião cairia, ela não morreria. Então a gente tem que entender que nós vivemos no universo de Deus. E o universo de Deus segue regras que são pré-estabelecidas antes de reencarnarmos. Então assim, as pessoas acham que nós somos pessoas físicas, mas na verdade não. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência no plano físico, mas nós voltaremos. Então você não é, na verdade, um encarnado. Você não é você que vai morrer. Não é isso. Não é que você vai partir dessa para melhor. É o contrário, você é um espírito que vivenciou já muitas experiências no corpo físico. E essa é mais uma delas. Entendeu? Então, originalmente, dentro de você existe seu espírito que já teve muitas existências e você está tendo apenas mais uma existência. E isso perto da evolução, que é uma linha contínua, não é nada. É tipo um pedacinho. Então toda vez que a gente morre, a gente passa por esse processo. Tanto que no Antigo Testamento fala lá, né? E depois da morte vem o juízo. Aí tem muitos evangélicos que falam que a reencarnação não existe por causa disso. Mas toda vez que você morre fisicamente, você é julgado pelas suas ações. Normal.
Depois da morte vem o juízo. Então, quando eu desencarnar, eu morrer, eu vou ser julgado pelas minhas ações. Eu já fui julgado várias vezes pelas minhas ações, pelas pessoas que são. Então, nós realmente ocupamos temporariamente corpos físicos, mas nós somos originalmente espíritos. Entretanto, quando a pessoa não está espiritualizada a ponto de compreender isso, rola uma certa dificuldade ao desencarnar, porque a pessoa de repente se vê no mundo espiritual e fala: meu, por que eu fui morrer tão cedo? Por que as coisas foram assim? E tem também as ligações do filhinho pequeno, babá. Mas aí a gente tem que entender, e essa parte que acaba realmente deixando as pessoas tristes, porque pensa, pô, mas ela tinha um filhinho pequeno, tudo mais, mas ele não vai ser, vamos dizer assim, ele não vai, as pessoas vão cuidar dele, né? Ela tem família, coisa e tal. É claro que para quem é mãe é muito difícil esse processo, mas se aconteceu nesse sentido, nesse momento, é porque estava na programação. Antes da gente reencarnar, a gente tem que refletir sobre isso. Antes da gente reencarnar, como é que funciona? Você vai lá, isso não sou eu que estou dizendo, é Chico Xavier. Por onde? Pelo livro, por exemplo, Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna. Eles contam em vários pontos desses livros. Existe um departamento, eu sei que parece meio exagerado, mas é assim mesmo. Na verdade, o mundo espiritual tem uma tecnologia de ponta muito maior que a nossa. Tanto que eles escolhem os cromossomos daquele espírito que vai reencarnar ou não. Eles escolhem a dedo do DNA deles. Então é algo muito superior a nós. E aí você vai nesse departamento e eles avaliam o seu plano encarnatório. Isso é Chico Xavier que está falando, não sou eu, tá? Você leva seu plano encarnatório e fala assim: ó, eu quero reencarnar assim, assado, quero ter essas dificuldades. Aí as pessoas acham que a pessoa escolhe nascer com dificuldade financeira, nascer com problema isso, aquilo, por opção. Não é bem por opção. É e não é, né? Porque na verdade você já está passando por uma expiação. Você tem uma conta gigante lá e você precisa pagar essa conta. Aí você chega e fala assim: quero pagar logo essa conta. Porque quando você está lá em espírito, você só pensa em pagar logo essa conta para se livrar, para evoluir. Mas quando você está aqui, você pensa em não pagar a conta, entendeu? Você não quer saber disso. Mas é assim que funciona. Aí tudo bem. Aí o cara chega, né, e fala assim: ó, vamos imaginar, Joãozinho chega pro departamento e fala assim: ó, pessoal, eu quero aqui, ó, reencarnar, entendeu? Galera, tá chegando agora, quase 800 pessoas ao vivo aqui na live do Instagram. Convida mais pessoas, dá o coraçãozinho, manda pra todo mundo. Esse tema é legal porque dá pra mandar pra todo mundo, né? Bem. E agora a gente tá falando sobre isso. Vamos aproveitar pra trazer o pessoal pro espiritismo, pra quando eles morrerem, eles não ficarem não se assustarem, já estarem adequados e prontos para seguir a vida espiritual. Aí o Joãozinho chega lá no plano espiritual e fala: ó, aqui tá meu planejamento reencarnatório. O espírito superior, muito inteligente, olha e fala: Joãozinho, não dá para você reencarnar assim. Pô, mas eu me preparei. Não dá, porque assim, é muita dificuldade. Você vai comer bola aqui, não tem condições. O que o espírito está pensando na verdade? Está pensando: esse cara não tem nível evolutivo para superar todas essas dificuldades numa mesma existência. Não vai rolar. Ele quer que realmente as dificuldades façam com que ele passe e ele fique bem, beleza, mas não vai acontecer. Porque ele não tem nível evolutivo para isso. Aí ele impede que o cara reencarne com aquela programação. Para quê? Para que o cara, por exemplo, não se suicide. Então logo a gente conclui o quê? Todos nós que estamos nessa nossa vida passamos por essas avaliações desses espíritos superiores. Então todos estão aptos a ultrapassarem essa encarnação sem precisar se suicidar. Então todos que estão se suicidando estão covardemente fugindo da vida. Não sou eu que falo isso, é Allan Kardec, está escrito no Livro dos Espíritos. E esse ato de covardia vai causar diversas expiações, diversos karmas para aquela pessoa, entendeu? Vamos lembrar disso. Então o suicídio é o pior caminho de todos. E a pior coisa é quem faz isso está indo... Não existe programação para suicídio. Quem faz isso está indo contra tudo que programou e vai trazer consequências terríveis. Terríveis. Aí voltando. Aí o Joãozinho vai lá e fala assim: galera não, né? Aí ele fala: tá bom então, senhor espírito superior, deixa que eu vou revisar o meu. Joãozinho vai lá, revisa, tira umas coisas e vai lá de volta. O espírito olha e fala: tá bom, Joãozinho, foi aceito o seu plano reencarnatório. Aí eles vão no departamento. Isso é o que está escrito no livro de Chico Xavier, não sou eu que estou dizendo, tá? Galera, deixa o like, compartilha aí, hein?
deixa o like, comentário sempre. Ele vai lá, e aí, com aquele plano reencarnatório, o espírito escolhe os cromossomos do indivíduo que vai reencarnar. Ele escolhe o DNA baseado naquele plano reencarnatório. Então, se é pro cara ter uma doença com X ano, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara ter um problema na perna, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara ser bonitão, ele vai colocar isso lá. Se é pro cara feio, ele vai colocar isso lá. Ele vai escolher o corpo biológico. Tanto quando a Luiz conta, que quando ele chega nesse departamento, tem um manequim, tipo assim, real praticamente, com todas as... E ele era médico na Terra, né? Com toda a parte dos nervos e os vasos sanguíneos e tudo. Então, esses espíritos dominam. Tanto que o próprio André Luiz conta em outra ocasião que quando eles estão acompanhando uma encarnação, né, uma gravidez, na verdade, quando o processo de gravidez, ele conta que o espírito chega lá, olha só, eles têm a relação sexual, os espermatozoides começam a corrida, os espíritos saem do quarto, tá? Aí o espírito volta, né? Na hora que eles vão ter relação sexual, os espíritos saem do quarto. Ninguém, espírito superior não quer ficar vendo gente transar, que graça tem pra eles. É tipo, é meio animal isso pra eles, né? Só os inferiores que gostam disso. Aí quando acaba a relação sexual, ela tá lá, né? Foi bom pra você, né? Tô brincando. Aí quando acaba a relação sexual, o espírito chega, ele vai lá com a mente dele, evoluidíssimo. Claro que tem que ser um espírito top já, né? Não dá pra ser qualquer um. Ele escolhe o espermatozoide que tá com os cromossomos, que ele mesmo modifica na hora. Na verdade, ele modifica, né? Claro que ele não escolhe um aleatoriamente. Ele vai lá e ele implanta aquele DNA que ele queria ter que eles programaram antes. E faz com que aquele espermatozoide em si dá uma corridinha e puff, entre no óvulo. Entenderam? Galera, isso quem tá falando não sou eu, tá? Chico Xavier, tá no livro Chico Xavier. Aí, aquele espírito fica ligado naquele espermatozoide e a vida biológica dele começa naquele momento. Entendeu? Então, ou seja, a programação toda foi feita baseada nas coisas que ele escolheu e que ele programou, junto com ele, os amigos dele, a família dele e esses espíritos superiores. Então a morte dela estava registrada nesse momento para acontecer. Como a de todos nós está registrada para acontecer em algum momento, né? E outra coisa que a gente tem que refletir: a morte faz parte do plano físico. É normal isso. Todo mundo fica, meu Deus do céu, que tristeza. Mas por que tristeza, caramba? Só porque a mulher morreu, todo dia morre um monte de gente, muito melhor que ela e muito pior também, né? Todo dia morre pessoas fazendo muito por outros, coisa e tal, e ninguém tá nem aí pra isso. Então a gente tem que refletir, parar de vangloriar. Eu não tô dizendo que era uma pessoa boa, ruim, com certeza não era. Era uma boa pessoa, né? Não tinha problema com vício nem nada. Mas assim, ela era só uma pessoa. Ela não era tipo, oh meu Deus, tipo, que diferença faz isso? Entende? Esses tempos mesmo eu peguei um avião, faz um tempo já. E aí do meu lado tinha um desses cantores, nem vou falar quem era. E aí eu olhei, meu mentor falou assim: Eduardo, ele é só uma pessoa normal, não é nada. Se você gosta da música dele, muito bom. Mas e daí? Por causa disso vai ficar, tira uma foto comigo? Claro que não. E realmente a gente não pode fazer isso. Eu vejo até por mim, que eu não sou ninguém, né? Eu não sou, nem famoso eu sou. Mas o que eu vejo aqui, eu vejo umas pessoas que mandam umas mensagens que você fala, meu Deus do céu, não tem sentido nenhum. As pessoas têm que parar com essa sabe, com essas coisas muito intensas que não tem sentido. Tem que ter uma vida mais estável, a pessoa tem que ser mais de boa. Ficar... Tudo bem, quando a pessoa tem 14, 13, 12 anos, e ficar tiete, gritar no show, faz uma certa parte da vida, mas agora acabou, né? Putz, meu, por exemplo, eu gosto muito do Gustavo Lima. Não dele em si, porque é um bêbado, né? Tô brincando. Mas ele bebe muito, exagera, eu acho que é um mau exemplo que ele dá. Mas o cara canta demais, é inegável isso. O cara canta muito, eu acho a voz dele fantástica, fantástica. Só que diferença faz pra mim? Zero. Se eu encontrar ele agora, não faz diferença nenhuma. Nossa, eu acho engraçado, os caras falam, não, porque eu encontrei não sei o que. Eu não tô nem aí pra Gustavo Lima, pra Batman e Robin, pra Luan Santana, pra mim é tudo igual.
Então, assim, a gente tem que ter esse ponto de vista, que eles são só humanos, que não estão fazendo nada demais e que estão ganhando muito pra isso, né? Quem é Neymar? De porcaria, as pessoas ficam impressionadas. Todo dia eu tava lá em Balneário Camboriú, o Neymar tava lá, fica todo mundo impressionado. Meu Deus, o Neymar tá aí. Mas que daí que o Neymar tá aí, velho? Quem é Neymar, mano? Um cara que deveria ajudar muito mais gente, não ajuda. Ele tem um institutozinho lá que ajuda 500 pessoas por mês. Eu ajudo muito mais que isso, de crianças. Eu não sou ninguém, não tenho nem acesso, nem recursos, nem nada perto do que o cara tem. Então ele que tem recurso, que poderia chegar para as marcas e falar assim, ó, vamos fazer um instituto desse por cidade grande, por estado, etc. Ele poderia fazer isso, mas não. Ele está preocupado em fazer dancinha no TikTok. Então vamos refletir sobre isso. Refletir e pensar que isso não pode estar certo. As pessoas serem valorizadas pela porcaria do futebol que o cara joga, ou porque o cara joga na Europa, ou porque o cara não sei faz gol, isso não pode estar correto, não é possível. Eu tiraria uma foto se Chico Xavier aparecer. Já tirei com o espírito dele, sempre tiro assim, mas ele nunca aparece na foto, fica só eu, né? Tô brincando. Mas o fato é que se eu fosse fã, eu sou fã de Jesus Cristo, de Chico Xavier, Dr. Bezerra, desses caras que a gente sabe que fez a diferença, que faz a diferença na vida das pessoas. Agora Neymar, Luan Santana, Gustavo Lima, não tô nem aí pra esses caras. Mas que diferença faz na vida uns caras desse? Pelo amor de Deus. É um pouco ruim porque o cara canta bem. Se ele morre, ele para de cantar. Mas e daí? Só porque é famosa. Ai, meu Deus do céu, eu estou super triste porque Marília Mendonça morreu. Pelo amor, né? Mas ela foi bem recebida assim. Ela não é uma pessoa má. Ela era uma boa pessoa. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. É isso aí, galera. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e sempre comentar todas as coisas, né? E vai lá no meu Instagram também, Espiritismo Raiz, no Sabag. Se você tá vendo no YouTube, galera, eu vou fechar a live agora. Siga o Cortes Espiritismo Raiz. Tem um canal que chama Cortes Espiritismo Raiz. E tem o Espiritismo Raiz. Valeu? Obrigado, galera. E